Galera da Placar, estamos juntos novamente para analisar o desempenho do São Paulo, desta vez pela Copa do Brasil, porém, no Morumbi, para um pouquinho mais de 51 mil torcedores, deu Atlético Mineiro 1-0, gol do zagueiro /volante Batalha, após uma bola parada no finalzinho do jogo de cabeça, ele conseguiu marcar o gol do Galo, portanto a vantagem é do Atlético Mineiro, que agora vai decidir em casa na Arena MRV no dia 12 de setembro. Portanto, a vantagem a partir de agora é do Atlético Mineiro e evidentemente que foi um péssimo resultado para o São Paulo, à medida em que o primeiro jogo, evidentemente, ele condiciona a segunda partida. Primeiro, a gente precisa pontuar que esse jogo foi carregado emocionalmente, os são paulinos sentiram bastante por conta do que aconteceu com o esquerdo que faleceu, né? E os são paulinos, evidentemente, nos últimos dias, ficaram bastante abalados com tudo que aconteceu. Para quem não se lembra, o esquerdo, zagueiro do Nacional do Uruguai, sofreu um problema cardíaco na partida contra o São Paulo na quinta-feira da semana passada, no Morumbi pela Libertadores. O jogador ficou internado esses últimos dias no Hospital Albert Einstein e faleceu nesta terça-feira. E é claro que os são paulinos fizeram muitas homenagens e vão continuar fazendo, enfim, repito, foi um jogo carregado emocionalmente, inclusive na chegada do ônibus os torcedores do São Paulo também prestaram homenagem ao zagueiro esquerdo uruguaio que atuava pelo Nacional do Uruguai. Isto posto, vamos ao que foi a partida. Não foi um grande desempenho do São Paulo, muito pelo contrário. São Paulo até teve volume, criou algumas oportunidades, mas para mim teve uma oportunidade clara de gol aos 44 minutos da segunda etapa, após um cruzamento do Bobadilha, o Lucas completamente livre de marcação cabeceou para fora. Foi a única chance clara de gol do São Paulo. Repito, teve volume, ficou mais com a bola, criou algumas oportunidades, mas teve muita dificuldade para furar o bloqueio armado pelo Milito, e o Atlético Mineiro até em determinados momentos, em muitos momentos, vamos colocar dessa forma, se sentiu confortável no jogo. O Atlético Mineiro não levou perigo para a meta defendida pelo Rafael, mas o São Paulo também criou poucas oportunidades claras de gol. São Paulo atuando no Morumbi é muito mais forte, consegue empurrar o adversário para o campo de defesa, cria muitas oportunidades de gol, fica o tempo inteiro com a bola. É um jogo de imposição, mas desta vez o Galo se comportou muito bem defensivamente e o São Paulo não conseguiu furar esse bloqueio. Wellington Rato esteve bem, Lucas esteve bem, embora tenha perdido esse gol no finalzinho, repito, aos 44 minutos da segunda etapa. Depois sai o gol do Atlético Mineiro. Luciano mal, Caleri foi bem, se movimenta bastante, ele incomoda bastante a defesa adversária. Sabino, zagueiro, também foi bem. Os dois volantes também atuaram muito bem, Luiz Gustavo e Bobadilha. Enfim, o São Paulo para mim não se comportou mal coletivamente, mas faltou um pouquinho de inspiração próximo da meta adversária. Repito, Caleri e Lucas foram bem, Wellington Rato um pouquinho mais atrás também, Luciano muito mal. Agora o que chama a atenção: o Zubeldia hoje não esteve à disposição no banco de reservas, mais uma vez, pois estava suspenso. Na escalação, apenas uma novidade, a entrada do Sabino no lugar do Alan Franco, que suspenso também não pôde participar do jogo. E o Cubeiras no banco de reservas trabalhou o time. O São Paulo só foi fazer a primeira modificação aos 44 minutos da segunda etapa, logo depois que o Lucas perde o gol. E naquele momento, aliás, há muito tempo, o torcedor nas arquibancadas também já pedia modificações no time. São Paulo não andava. São Paulo poderia colocar jogadores mais agudos, como o Eric, que foi muito bem na partida do final de semana contra o Vitória. O William Gomes eu não acreditava muito, é um menino formado na base que foi muito bem na partida contra o Vitória, mas ainda não está maduro o suficiente para um jogo desse tamanho. Nestor entrou, foi a única modificação no time, mas o São Paulo, todo mundo já percebia que estava com muita dificuldade no ataque e o Cubeiras mexeu apenas uma única vez, sendo que o São Paulo poderia fazer mais modificações. E vale lembrar mais uma vez, o Zubeldia tem tomado muitos cartões,
e mais uma vez suspenso, não trabalhou à frente da equipe no banco de reservas. Ele minimiza essa questão e eu acho que o São Paulo não poderia minimizar essa questão. Ele faz falta. Primeiro porque ele mexe bastante com os atletas, ele é um cara que participa muito do jogo, grita muito no banco de reservas, a leitura dele estando ali próximo dos atletas é diferente. Então, simplesmente ignorar a ausência do treinador, para mim, tá errado, não faz sentido. Ele tem que estar no banco de reservas, ele precisa se preocupar em tomar menos cartões para ficar sempre à disposição. E hoje ele não esteve, e é claro que a comissão técnica conversa, eles trabalham bastante durante a semana, tudo aquilo que foi treinado, o São Paulo também treina variações, todos os times treinam variações, mas hoje para mim não foi bem a comissão técnica comandada pelo Zubeldia. Repito, Cubeiras hoje no banco de reservas, e o São Paulo, não conseguindo agredir a defesa adversária, demorou muito para trocar. Na verdade realizou, repito, apenas uma troca, a entrada do Rodrigo Nestor no lugar do Wellington Rato. Para mim, o gol do Galo foi legal, o Batalha não estava impedido. No finalzinho do jogo, os atletas do São Paulo pediram um toque de mão dentro da área, para mim não estava, o braço estava colado ao corpo, portanto a penalidade não aconteceu. O árbitro, ele teve que controlar o jogo, porque evidentemente o time visitante sempre faz cera, isso sempre vai acontecer no futebol brasileiro, mas ele não interferiu no resultado. O São Paulo jogou abaixo do que ele pode. E o Atlético Mineiro, que vinha muito mal com o Milito, né? O Milito bastante questionado, pelo menos se comportou bem defensivamente. Com a volta do Hulk, que não apresentou muita coisa, reclama mais do que joga, mas se comportou muito bem defensivamente. Muito mais do que vinha jogando. E agora leva uma vantagem importante para a Arena MRV, repito, no dia 12 de setembro. Os times voltam a campo no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. O São Paulo vai jogar contra o Fluminense fora de casa, mas foi um banho de água fria esse resultado. O Galo consegue uma bela vantagem para o jogo da volta. O São Paulo não se comportou bem. Foi um jogo muito difícil, equilibrado. As duas equipes têm muita qualidade técnica. O São Paulo mais organizado coletivamente. O Galo nem tanto, repito, vinha mal com o Milito, mas não deixa de ser uma grande equipe individualmente, com Paulinho, com Bernard, com Hulk, Guilherme Arana, Gustavo Scarpa, enfim, são jogadores com muita qualidade. Para mim o empate era o resultado mais justo pelo que aconteceu no jogo, mas não dá pra gente falar em injustiça no futebol à medida em que o Galo conseguiu no finalzinho esse gol de bola parada, um gol legal, e agora o Galo vai decidir em casa para ver quem passa para a semifinal da Copa do Brasil. Grande abraço, estaremos juntos no próximo jogo do São Paulo, repito, domingo, contra o Fluminense, após a partida contra o Fluminense no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro. Grande abraço.